Fernando Moreira, Ana Paula, Bárbara, todos queridos colegas, amigos, ouvintes do Bom Dia Feira. Pois é, vivemos final de semana de turbulência, atrito vigoroso entre o presidente Bolsonaro e as outras instituições. O presidente passou dos limites, o tensionamento chegou a níveis que a gente vislumbra coisas bem piores no Brasil durante o ano que vem. Pois bem, ontem estava vendo vídeos de diversas manifestações no país e lá vejo um deputado maluco lá no Ceará incentivando um grupo que fazia passeata pacífica, como tem sido as outras passeatas, tanto aqueles contra Bolsonaro como aqueles que são a favor de Bolsonaro, saindo com tranquilidade pelas ruas. É um processo bonito de manifestação pública dos agrupamentos, mas de vez ou outra acontece pelo próprio presidente, ele reiteradamente cria dificuldade na relação com as outras instituições do país, e também vemos apoiadores como este deputado chamando o pessoal para que utilizem armas, que não pode. No fim ele sente a banda depois de falar ofegantemente, depois de ter um tratamento vigoroso em defesa do presidente, de eleições com voto impresso e daí por diante, ele fala sim, mas a arma que temos que usar agora, aqui enfatiza, é a da palavra, é o que estamos fazendo. Pois bem, então essa incitação de uma guerra entre conterrâneos, com alguns armados e outros desarmados, eu fico imaginando dizer, eu, de igual modo você, toda a nossa equipe, que não somos beligerantes, que não temos arma de fogo, seremos reféns da brutalidade daqueles que se armaram com o objetivo, talvez, de se tornar uma força auxiliar de poder para ficar ao lado do presidente, assacando suas armas contra o cidadão pacato como nós, que não estamos dispostos a brigar com nossos conterrâneos, porque o atrito que devemos ter é o da palavra, essa busca pela palavra, do ajustamento social, institucional, que é importante e deve prevalecer. A luta armada só para defender a pátria. E nós estamos perdendo esta noção, uns com medo, outros afoitos. E o que vamos esperar? Se não se respeita as instituições. O presidente exagerou esta semana, vigorosamente, voltou a dizer que sem voto impresso não é eleição, é ele que manda no Brasil. Não é ele. O que manda no Brasil é a Carta Magna. E você, como advogado, diz isso sempre e de forma bem clara. Nós não podemos respeitar a nossa Constituição, podemos até mudá-la, mas jamais desrespeitar, porque há o juramento presidencial e de todo cidadão que deve, em conhecendo a lei, fazer isso. E onde o que ocorre? A valentia dele de nada adiantou, porque o TSE pede ao Supremo que Bolsonaro seja investigado, o Barroso, porque a crise institucional que se busca pelo presidente e só por ele, não são pelos outros poderes, é uma coisa de meter medo. E aí vem o Luiz Roberto Barroso, e eu não quero discutir a pessoalidade de cada um dos ministros, eu estou falando da instituição, e ele vira de forma clara, a ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática e compuscar o debate público com mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. E sendo conduta antidemocrática do presidente, que tem efetivamente levado a essa situação de relação conflituosa com outros poderes, é de estarrecer e ele tem que ser penalizado. Sinto muito aqueles que defendem o presidente. Eu gostaria que o presidente fizesse em terreno plano uma caminhada bonita para o bem do Brasil, de todo cidadão, mas não é isso que tem acontecido. O presidente quer fazer descer por goela abaixo uma situação que ele rejeita do voto eletrônico brasileiro. Ele já se elegeu 7 vezes como deputado por esse sistema e ele nunca disse que ele se elegeu ilegalmente. Ele se elegeu presidente por esse sistema e não disse que foi fraudada a sua eleição. Quando usa isso é para dizer que ele teve muito mais votos do que ficou registrado. Isso é um absurdo, não tem um caso no Brasil onde se configure que houve fraude em eleição. Então eu digo isso aqui agora para que todos, inclusive os bolsonaristas, os outros que não são, que se atenham
as suas passeatas de forma pacífica, como vem ocorrendo, e não vão fazer guerra para qualquer insano que queira incitá-la, como aconteceu ontem em Fortaleza, por exemplo. Nós não devemos nos apaixonar por qualquer político, e nem ter ódio tampouco, e tenho dito isso sempre, que só quem sofre o mal são os que têm esses dois sentimentos, exclusivamente, porque a paixão leva você ao desencanto, e o ódio leva você à doença e à forma rude das pessoas tratarem os demais. Temos que ter cuidado. Eu sou daqueles que torcem pelo Brasil e por isso torço para que o presidente faça um bom mandato, mas não posso torcer pela arrogância, prepotência, valentia exagerada. Eu não quero seguir um líder que me segue faz com que eu siga para o precipício. Quero tranquilidade, todos nós devemos querer isso. Chega de briga, de valentia, de discussão dentro da família. Vamos conversar política e não discutir política de forma veemente em torno de um homem, mas em torno de um projeto, em torno da Constituição, principalmente, entender que o lugar das Forças Armadas em tempos de paz é no quartel. E fora disso, para defender a pátria, o filho vai defender a pátria amada. É assim que funciona, é o que está no texto da Constituição. Então não devemos pensar que a salvação de um país é quando há necessidade de um exército tomar o poder. Isso não existe, isso é ditadura, isso é ruim para as instituições, para as liberdades individuais e também que causa a intranquilidade das famílias de qualquer país. E tenho dito isso porque a situação se agrava cada dia por causa de um homem só, que acha que a vontade dele tem que prevalecer sobre todas as leis do país. Não existe isso. Eu gosto do presidente como presidente, mas gosto porque quero que ele faça o bem para o país e que eu seja beneficiado com esse bem. Tranquilidade social, economia forte, inflação baixa, que não está acontecendo nada disso. A inflação sobe assodadamente, corroendo o salário de trabalhadores, criando dificuldade para as empresas, e isso não é bom para ninguém. E não é bom para ele que perde a eleição por causa de uma economia débil, se acontecer, de uma inflação alta e do desemprego se mantendo nos níveis de 15 milhões de cidadãos, de famílias que têm um ente seu, a sua fonte de renda para a subsistência. Vamos ter cuidado, porque o país é um país pacífico por natureza e não pode um homem mudar essa conduta pacífica dos brasileiros para atender apenas os seus caprichos, não os seus interesses, porque o resultado das urnas pode favorecê-lo ou apeá-lo do poder. É assim que funciona a democracia, é assim que ele tem que entender. Nós não temos que ter medo do presidente, nós temos que ser temente às leis vigentes no país, mas sempre respeitando o presidente, respeitando os tribunais. Eu não estou dizendo nem para respeitar os homens que compõem, porque alguns deles causam dúvida na sociedade sobre a lisura dos atos que tomam, mas a instituição não. Essas devem ser perenas e respeitadas, Dilson Barbosa, e eu não podia deixar de fazer esse desabafo num momento tão crítico como foi esse final de semana, o presidente soltando bordoada com bordunas verbais que enfeiam a vida pública brasileira e traz tranquilidade para as famílias da nação. Isso que eu queria colocar, Dilson Barbosa. Política, por Humberto Cedras, no Bom Dia Feira.